Olá, boa noite para todo mundo. Gente, eu vim aqui rapidinho, apesar de estar assim, zoinho já pequeno, dando aula o dia inteiro, falando o dia inteiro, né? Mas hoje, na aula que eu estava dando, e a gente falando a respeito de vida, de eternidade e uma série de coisas, né? E me caiu algumas fichas, né? Volta e meia, falo assim, uau, né? Porque de repente a gente caiu, né, na informação do 666. E é muito interessante porque tudo aqui neste plano, né, que a gente vive, é um plano dual, né? Tem os dois lados da moeda, né? Entre luz e sombra. E foi colocado para todos nós uma série de sequências, números ou codificações, né, que falam que são negativas, né, e que, por exemplo, 666 é considerado o número da besta, né, um número altamente negativo. Tem gente que fala do 33 aí também como sendo negativo, enfim. Mas eu achei interessante porque eu estava dando uma explicação que tudo, como tudo tem muitos lados, tem um livro, né, do Cryon, que são as 12 capas do DNA, e que ali ele fala que o nosso DNA, na verdade, teria 12 camadas, né, 12 capas ou 12 fitas, e que a gente aqui neste plano, pela desconexão e por tudo mais, a gente só usa duas, que é o genoma que a gente conhece, né? Então a gente só usa duas fitas. E ele fala nesse livro que são 4 blocos de 3 camadas cada bloco, né? Que a gente deveria estar, esse sistema aqui deveria estar funcionando com essas 12 camadas, né? Essas 12 capas do DNA. Então ele separa em 4 blocos, sendo cada bloco desse tem um nome sagrado, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero entrar na seguinte informação. O primeiro bloco, que ele chama de a camada, o bloco do genoma, né, que seria a informação que a gente aí já conhece em parte, nem tudo, né, mas a gente já conhece bem bastante dessa camada, ou desse bloco, né, e que seria as camadas 1, 2 e 3 do DNA. Se a gente soma 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. O segundo bloco, estariam ali neste bloco reunidos as camadas 4, 5 e 6. Se a gente somar, 4 mais 5 mais 6 vai dar 15. Se eu somar 1 e 5, 6. É o segundo 6. Aí a gente vai para o terceiro bloco. E neste bloco vão estar as camadas 7, 8 e 9. Que se a gente somar, vai dar 24, que dá 6. É o terceiro 6. 6, 6, 6, ou 666, né? E aí ele explica que colocou-se, então, essa informação de ser o número da besta para que a gente não conseguisse acessar as informações. A primeira camada, então, ele fala que é a camada do genoma. Então, essa parte mais física que a gente conhece e tudo mais. A segunda camada, ele fala que é a camada onde a gente começa a despertar. Então, a gente começa a entender que existe um pouco mais além do que isso que a gente conhece. Que o nosso ser não é só físico, não é só matéria, tem algo a mais nessa história toda. A terceira camada, que é o terceiro 6, né? Que é o 666, né? É a camada que ele fala que é a camada da origem. Ele fala então até um nome, não fala, porque as outras camadas em hebraico, né, os nomes espirituais daquelas camadas, os nomes sagrados. Nessa ele fala que é a camada lemuriana,
que é a camada onde a gente acessa a nossa origem. Então ele fala que é a camada lemuriana, o nome inclusive é em lemuriano. Então é interessante porque 666, quando a gente, então 666, né? Quando a gente acessa essa camada, quer dizer, a gente consegue acessar esse nível de consciência, ao se saber que é o número da besta, a gente não quer nem chegar nessa origem, a gente não quer nem acionar a nossa origem com medo de acessar essa informação aí da besta. Porque o quarto bloco, que seria a última camada, é a camada 10, comporta as capas 10, 11 e 12 do nosso DNA. E se a gente somar 10 mais 11 mais 12, vai dar o 33. E 33, a gente sabe que dentro da maçonaria, o grau 33, e muita gente não gosta dessas informações, mas 33 é a consciência crística. É o acesso. Jesus, por exemplo, que falam que ele morreu com 33, né? Dentro do livro do Urtak, As Chaves de Enoque, lá no livro 3, no capítulo, né, parte 3 lá do livro dele, Jesus, dentro do processo de acesso do DNA, que são 64 aminoácidos, né, ou configurações lá dentro da nossa estrutura, ele fala que quando você consegue acessar metade do caminho mais um, você aciona toda a informação. A metade de 64 é 32, né? Mais um, 33. Então, a gente acionaria aí a nossa estrutura. São muitas informações codificadas que a gente recebe e que eles não querem que a gente acione, porque eles não querem que a gente acione a nossa potência. Mas aí me caiu uma ficha aqui, que eu achei muito interessante. Esse mês, né, que está aí uma série de informações nos chegando, né, tem gente que fala que a gente vai caminhar para a era dourada, outros falam não, que ainda não está na hora, mas enfim. O que me veio aqui, que caiu de ficha, é o seguinte: esse mês nós vamos ter 4 dias, tá? Que dia 3/12. 3, 12, se eu somar 1 e 2 é 3, né? Então 3/12, se eu somar, vai dar 15, que dá 6. Ontem foi dia 12/12, que se eu somar, dá 24, que dá 6. E dia 21/12, se eu somar, vai dar 33. Então, olha que coisa interessante, me caiu a ficha aqui. O genoma é aquilo que a gente já conhece, que é o primeiro 6. É aquilo que a gente já conhece. O segundo 6 é como se a gente tivesse aqui, neste mês, acionando aí a nossa estrutura, tá? Acionando e acessando essas camadas. O segundo, dia 3/12, a soma deu 15, que é o segundo bloco, que é o bloco que a gente começa a despertar, que é o bloco que precisamos acordar, acionar a nossa estrutura. Ontem, dia 12/12, a soma deu 24, é o terceiro bloco. É a camada lemuriana, ou acorda aí para a sua origem, aciona aí o seu DNA verdadeiro, acorda a sua linhagem. Nós estamos precisando acordar. 24, ontem eu fiz um videozinho falando que o 24 é aquele que busca o amor perdido, é querer voltar para casa. Olha aqui, a camada da nossa origem. E dia 21/12 é 33, o potencial desse dia. É o quarto bloco da ativação do nosso DNA, que vai comportar as camadas 10, 11 e 12 do nosso DNA. É interessante isso, né, gente? Eu achei muito interessante. Eu não sei se eu que sou empolgada com essas coisas, assim, eu acho assim. E mais interessante, que dia 3/12
de 2020, se eu somar tudo, 3/12 de 2020, vai dar 10, que dá 1. Dia 12/12 de 2020, vai dar 10, que vai dar 1. Dia 21/12 de 2020, vai dar 10, que vai dar 1. A palavra DNA dá 10, que dá 1. Olha essa história do 666, que na verdade é 6666, que são 4, 6, né? 6666, né? Porque o 33, se somar, vai dar 6. Então, na verdade, isso está trabalhando o nosso DNA, está ativando a nossa estrutura. E eles não querem que a gente acione a nossa estrutura, que eles põem medo no campo, medo, não saia de casa, não faça isso, não faça aquilo, olha, você vai adoecer, vai ser, não sei o quê, para a gente não acionar a nossa potência. Nós fomos feitos. Essa estrutura aqui é divina e perfeita. Nós nos desconectamos disso e nós estamos precisando acionar. Hoje eu estava falando na aula sobre os elétrons, né? E que o elétron é divino e que a gente recebe por dia uma infinidade de elétrons para poder criar e gerar e colocar nossa vida em perfeição e trazer esse corpo para um nível de perfeição. Só que o elétron, sendo divino, o lado divino não julga, não critica, não nada. E a gente pega e distorce tudo e cria bomba atômica com elétrons e faz fissura com fissão com elétron e que não sei o que, tudo para destruição. Então o que acontece? O elétron passou a girar anti-horário, reduzir a sua velocidade e degenerar o nosso sistema. A palavra elétron dá 33. Então, gente, a gente está precisando aí entender algumas coisas, né? Se a gente está nesse movimento de nos tornar crísticos, seres crísticos, expandir a consciência crística, que é o que o 33 fala, a gente precisa acionar a nossa informação aqui. A gente precisa acordar o nosso sistema. Então, é interessante. E a gente, inclusive, tem que voltar com o giro do spin, né? Que é o giro desse elétron. Ele precisa voltar para o seu giro perfeito, que é horário, sentido horário, elevar a frequência, aumentar a velocidade desse giro e o brilho dele. A gente precisa fazer com que esse elétron brilhe de novo para a gente recuperar a nossa estrutura perfeita. Então é só isso, é só interessante, eu achei muito interessante esse nível de coincidência aí e a gente tem que conseguir sempre olhar um pouquinho além daquilo que nos é mostrado. Entender que o jogo coloca medo no sistema que as pessoas param e se deixam ser manipuladas. Então a gente precisa sim abrir os olhos, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça, porque as informações vêm codificadas e vêm deturpadas e vêm de forma modificada para que a gente não acione a informação. Então eu vou deixar aqui só esse recadinho. Vamos abrir, gente, vamos expandir, porque a coisa está aí. O mês está caminhando, a gente está aqui, ó, trabalhando e vamos continuar trabalhando com muito amor, com muita unidade, irmandade, porque é isso que está precisando. O 6 fala de família, clã, amor, harmonia, equilíbrio, ética, respeito. É isso que a gente está precisando. E não ter medo, não ter medo, não parar de acionar a nossa verdadeira estrutura e a nossa verdadeira energia, que é amor. Ok? Beijo para todo mundo e até uma próxima.